Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus por mais esse dia que estamos na presença do Senhor. Vamos tomar um texto da palavra de Deus, Salmos de número 46, e o versículo é o de número 10. Salmo de número 46 e o versículo de número 10. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Diz assim, vou ler ali no telão para que não haja diferença das versões. Diz assim no texto: Aquietai-vos e sabei que eu sou o Deus. Serei exaltado entre as nações e serei exaltado sobre a terra. Vou ler novamente, se puder também dar mais um pouquinho de retorno. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Amém? Os irmãos, podeis vos assentar. Glória ao nome do Senhor Jesus, né? Nós estamos contentes por estar na casa do Senhor, adorando o nome do Senhor Jesus, ainda que nós estamos em um pequeno número. Estava até comentando com o cooperador Moséias sobre essa questão. Às vezes o pastor da igreja sinaliza que vai faltar e muitos irmãos já aproveitam para faltar também. Mas o pastor veio, né? O pastor está aí. Estava bem longe, talvez não poderia vir, mas veio, graças a Deus, né? E o principal é o nosso Senhor Jesus Cristo, que também se faz presente. Na verdade, Deus nunca falta, porque a palavra de Deus diz: aonde tiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, o Senhor sempre está no meio. Na verdade, o Espírito Santo já mora em nós, né? Aonde nós estamos, a presença do Senhor sempre está juntamente conosco. A presença do Senhor sempre está dentro de nós. E assim nós acreditamos, assim quando nós aceitamos a fé em Cristo Jesus, diz a palavra de Deus que o Espírito Santo, ele passa a fazer morada, porque nós, como igreja do Senhor Jesus, o nosso corpo é o templo e morada do Espírito Santo. Então, obviamente, para quem assim o permite, o Espírito Santo faz morada em nós. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Meus irmãos, nós pegamos por base um texto da palavra de Deus no livro de Salmos, de número 46, e o verso é o de número 10, aonde nós podemos perceber a soberania de Deus para com as nossas vidas. Nós vendo que a palavra de Deus nos convida, especialmente nós, a confiar no Senhor Deus, mediante aos grandes problemas, conflitos e adversidades que vêm surgindo, né, na nossa vida de forma inesperada. A igreja do Senhor Jesus precisa guerrear diante de todas as dificuldades em silêncio. Aonde nós vendo que o mundo, principalmente agora, nessa época, nesses anos que estamos vivendo, o mundo lá fora existe uma guerra de narrativas, aonde o que tem mais poder de alcance de fala, o que leva a melhor mentira, tem levado a maioria a acreditar. Então nós vendo que existe uma guerra de narrativas, uma guerra de fala acontecendo no mundo aí fora, guerras políticas, guerra pelos meios das sociais, aonde as narrativas têm sobressaído.
É verdade, existe a guerra sobre armamento que vem acontecido, mas o pivô de tudo são as falas, as narrativas que levam aos homens a se enfrentarem. E às vezes nem sempre o que se fala, o que se transparece por meio da mídia é de fato o real motivo ou o que está acontecendo. Mas a igreja do Senhor Jesus, ela precisa trabalhar ou precisa guerrear ou vencer as guerras de forma diferente. A igreja do Senhor Jesus vence as suas guerras através do silêncio. Nós vendo que enquanto o mundo fala, aleluia, o silêncio da igreja com o mundo tem trazido uma grande diferença. Guerrear em silêncio quando a guerra se refere-se ao mundo espiritual. A igreja se torna mais forte quando ela está em silêncio com o mundo e está falando com Deus, que é a especial, é a arma mais poderosa que a igreja possa ter, é quando ela está falando com Deus. Nesse mundo barulhento de grandes comunicações e destruições, a arma mais frequente são as narrativas. Muitas das vezes esquecemos que o silêncio da oração é o que devemos de fato considerar ou levar em conta. Esta mensagem em que nós iremos discorrer durante essa minha oportunidade que Deus colocou em meu coração, nós vamos ver, aleluia, ou relembrar aos irmãos que a arma mais poderosa do crente está na oração. Eu confesso aos irmãos que em alguns momentos, quando estive meditando pela tarde, eu quis ministrar uma mensagem diferente, mas desde quando o Senhor me permitiu, aleluia, pregar a palavra de Deus, eu nunca consegui fazer aquilo que de fato eu queria. Eu sempre fico à mercê, aleluia, ou procuro estar à mercê do Espírito Santo. Eu sempre peço a Deus que me usa de uma forma não que eu queira, mas de uma forma em que o Senhor precisa falar com quem me ouve, com a igreja do Senhor Jesus, porque é bem verdade que a igreja, ela vem trazer um culto, vem trazer o seu louvor, vem trazer a sua adoração, mas também ouvir uma palavra de Deus. Então eu não quero que os irmãos venham ouvir algo que eu queira falar, mas sim uma palavra para o seu coração, uma palavra de exortação, uma palavra de conforto, aquilo que Deus sabe que a igreja precisa. Louvado é o nome do Senhor. Mas quando a gente olhamos para a igreja do Senhor, nós vemos que o silêncio nos permite escutar atentamente. Então a igreja do Senhor Jesus precisa guerrear em silêncio. O silêncio nos permite ouvir ou discernir a vontade ou a voz de Deus. Muitas das vezes estamos tão ocupados falando que não estamos ouvindo, sempre falando para Deus, mas não estamos ouvindo aquilo que Deus quer nos falar. Nós, muitas das vezes, dobramos o joelho e só falamos com Deus, e em muitas de nossas orações pedimos para Deus uma resposta, que Deus nos responde, mas nunca de fato paramos para ouvir o que Deus tem para nos falar. Andamos tão ocupados, falando, desabafando com Deus. Então eu não posso falar. A única pessoa que nós devemos falar é com Deus. Mas quando nós falamos com Deus, nós também esperamos uma resposta, uma providência da parte de Deus. Nós sempre pregamos que a oração
é uma conversa com Deus. Mas alguém que só fala e não ouve não é uma conversa. Uma conversa é quando nós falamos e também ficamos em silêncio para ouvir o que Deus quer falar. E Deus tem as suas maneiras de falar. Às vezes, equivocadamente, nós achamos que Deus fala de uma forma, mas Deus não está falando nada. Porque às vezes Deus não fala somente no barulho. Quando eu olho para o livro de 1 Reis, no capítulo 19, o versículo 11 e 12, Elias, depois de batalhar ali no monte, aleluia, matando os 850 profetas, diz o texto que ele foge para o deserto, estando deitado debaixo de um pé de zimbro, perde a morte. Mas o anjo não deixa ele morrer, traz pão e água, acorda ele, levanta, o anima e disse: vai. Então ele entra em uma caverna, aleluia, para ali, pensando que ia morrer ali, pensando que a sua vida ia acabar naquela caverna. Mas quando de repente, no versículo 11, veio um vento muito forte, e aquele vento, ele disse, é Deus que quer falar, mas diz a palavra de Deus, que Deus não estava naquele vento. Então, cessando-se o vento, veio um grande terremoto. Diz a palavra de Deus que Deus também não estava naquele terremoto. Então veio o fogo, e o fogo desceu sobre aquela caverna. Fenômenos naturais e consequência ou sequencialmente. E diz a palavra de Deus que Deus também não estava naquele fogo. Nem todo barulho é a voz de Deus falando com a igreja ou com você. Às vezes Deus fala de forma diferente, mas o versículo de número 12 diz que de repente ele ouve um sussurro bem baixinho e suave, e após o sussurro ele ouve a voz de Deus falando com ele, aleluia. Muitas das vezes a forma de Deus falar é a forma que nós estamos rejeitando, achando que todo movimento é a forma em que Deus vai se manifestar. Mas Deus pode se manifestar através de um louvor, Deus pode se manifestar através de um sonho, Deus pode se manifestar através, aleluia, de um testemunho. Há várias formas, aleluia, de Deus se manifestar. O importante é que nós estejamos atentos e recíprocos para ouvir a voz de Deus falar. E nem sempre Deus fala o que nós gostaríamos de ouvir. Eu tenho a certeza que sempre cada um de nós, Deus fala comigo. E o que nós esperamos é uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, uma palavra de que a promessa está chegando. Mas quando Deus, aleluia, vai falar com Elias ali na caverna com a voz baixinha, voz de exortação, não é hora de morrer, não está só você vivo, existe mais 7.000 vivos, você ainda tem que ir, aleluia, a outra cidade, ungir a Jeú como rei, você precisa ungir a Eliseu ainda como rei. Não pense que só tem você, tem mais. Se você quer desistir, mas ainda não é hora, é uma palavra de exortação. E às vezes, Deus vem falar de uma forma exortativa, e automaticamente alguém diz, não é para mim, Deus não está falando comigo, é para fulano que era para estar aqui, não é isso que eu estou esperando, não é para mim, Deus não falaria isso comigo. Mas o falar de Deus às vezes incomoda, mas Deus conhece o nosso coração. Deus jamais, aleluia, Ele faria algo apenas para nos machucar. Deus, aleluia, quando Ele vem falar, aleluia, algo para nós, é porque Ele está querendo o nosso bem, Ele está querendo a nossa vitória, a nossa melhora. Muitas das vezes, aleluia, é o que nós vemos, um pai, toda vez que ele briga com o filho e corrige, é porque ele está querendo o bem do seu filho. Da mesma forma, se nós temos Deus como pai, nós também teremos que se comportar como filho, ouvindo aquilo que o pai
tem a dizer para nós. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Durante toda, aleluia, a nossa conversa com Deus, precisamos, aleluia, meditar naquilo que Deus precisa e quer falar. Então paramos com toda, aleluia, aquele barulho e muitas das vezes ficamos em silêncio para ouvir o que Deus precisa falar conosco, aleluia. A oração, aleluia, a oração é uma silenciosa, aleluia, arma, aleluia, contra o poder do espírito da maldade. A oração é silenciosa, mas é uma forma poderosa de comunicação com Deus, aleluia. Não precisamos de palavras elaboradas, palavras, aleluia, de persuasão, mas precisamos ter um coração sincero. Às vezes, quando dobramos o joelho para falar com Deus, apenas de forma silenciosa, porque é bom quando nós nos reunimos na igreja em conjunto para orar, é bom quando nós recebemos a oportunidade, fazendo uso do microfone para fazer uma oração, com palavras bonitas, palavras elaboradas, palavra que quem nos ouve parece que até uma pregação, quando na verdade o que Deus quer é um coração sincero diante de Deus. É aquele momento em que nós dobramos o joelho e fala: Deus, eu errei mesmo, Deus, eu sou pecador, mas eu não quero continuar assim, muda a minha história, Deus. Aquela oração sincera que Deus já sabe, mas está esperando que eu e você, aleluia, coloque à disposição de Deus para mudar. Não fazemos aquela oração arrogante, achando que é o melhor, achando que tudo está bem, quando Deus na verdade sabe, e quando nós nos humilhamos diante de Deus, é Ele quem vai nos exaltar, aleluia. Existe uma frase, existe um versículo bíblico mal falado pelo mundo, que os humilhados serão exaltados. Não é esse o versículo bíblico. A Bíblia diz: aquele que se humilha diante de Deus, aquele que se humilha diante de Deus, o Pai o exaltará. Não é aquele que se humilha diante do povo, ou se faz de humilhado. Não é aquele que se anda fazendo de coitado, mas aquele que se humilha diante de Deus. Esse sim, Deus o exaltará. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Mateus capítulo 6 e o versículo de número 6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. Essa é uma advertência que Deus está fazendo àquele que se mostrava de muita oração, passava nas esquinas e praça, orando para que todo mundo veja que é de oração. Esse já recebeu a sua recompensa. Mas quando na verdade Deus nos quer ver nos íntimos, orando com Deus, aonde ninguém está vendo, aonde nem o pastor da igreja sabe que está em oração, que está em campanha, aleluia, porque muitas coisas que o povo está acostumado a fazer, é aquilo que o pastor pede, é aquilo que os outros podem ver, aonde ele pode se mostrar mais íntimo, mais espiritual, mas o que Deus está querendo é uma intimidade, uma proximidade, uma relação verdadeira e sincera, e isso se adquire quando ninguém está olhando, só Deus que está vendo e conhece o coração, é o que vai recompensar. O que Deus está querendo é que nós nos aproximemos mais de Deus. É que nós tenhamos uma comunhão com Deus. Tivemos uma relação mais próxima com Deus. Não é apenas dizer que somos crentes, mas de fato Deus olhar: esse é meu servo fiel. Assim como Deus testemunhou para o próprio Satanás, falando a respeito de Jó. Quando Satanás chega até Deus, e Deus fala: da onde vens? Ele diz: de rodear a terra. E aí Deus fala: tem visto meu servo Jó? E aí Satanás acusa a Jó de ser obediente, porque Deus deu tudo para ele. E eu fico meditando, irmão, na história de Jó. Jó não tinha um exemplar bíblico como esse que nós temos. Jó não tinha uma referência, talvez, como nós temos, testemunhos. Quando Deus chega para Jó e fala: tu me conheces,
E ele disse: só conhecia de ouvir falar. Meu irmão, se fosse eu e você, no momento daquela luta terrível, que Jó perdeu todos os bens, perdeu todos os filhos, quem sabe Jó falava: eu acho que eu estou doido, esse Deus não existe, é coisa nenhuma, isso é coisa da minha cabeça, nunca vi esse Deus, só ouvi falar. Quem sabe se fosse eu e você, amaldiçoaria, como a mulher de Jó diz para ele: amaldiçoa esse Deus e morre. Mas Jó, de ouvir falar, tinha uma fé tão grande, que Deus testemunhou para Satanás: meu servo Jó, íntegro, reto, sincero. Aleluia. Deus estava falando para o próprio Satanás: ele está na terra, mas ele não me trai. Você estava no céu e você fez isso. Aleluia. O que Deus preza no homem é a sinceridade. Não importa o que falam de você, o que pensam a seu respeito, mas Deus conhece o teu coração, aleluia. E é sobre isso que você vai ser julgado no dia do julgamento. É sobre as obras, sobre a intenção que há no seu coração. Sobre tudo que tiver guardar, guarda o que está no teu coração. Porque a nossa crendice, o nosso cristianismo, nós podemos fingir fora da igreja, dentro da igreja e até mesmo em cima dos púlpitos, podemos fingir que somos crentes, que somos cheios, mas isso não é evidência que alguém está cheio do Espírito Santo. A evidência é quando alguém começa a produzir o fruto do Espírito, quando Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 5, mas o fruto do Espírito aleluia, é quando possamos produzir. Então nós vamos ser salvos pelas obras? De maneira nenhuma. As obras não são capazes de salvar ninguém, mas aquele que tem fé em Deus só manifesta pelas obras, como diz Tiago. A nossa atitude mostra onde está a nossa fé. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. Nós precisamos entender a vontade de Deus para a nossa vida. Louvado é o nome do Senhor. A força do silêncio no momento de adversidade. O silêncio pode ser uma forma de resistência e força em tempos de provação. Ao invés de reagir impulsivamente, podemos optar por esperar em Deus. O salmista, de número 62, e o verso de número 1, diz: somente em Deus a minha alma espera silenciosamente, dele vem a minha salvação. Nos piores momentos de adversidade, de crise que vem contra nós, a nossa primeira reação é querer falar, é querer reagir, revidar e resolver os problemas da nossa forma. Mas o salmista nos adverte que o silêncio é melhor, porque quando nós nos calamos, o Senhor é quem vai falar por nós. Aleluia. Aonde está a sua fé? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Aonde está a sua crença em Deus? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Que nós possamos, aleluia, vivenciar, aleluia, a verdadeira fé em Cristo Jesus, confiando que Ele, aleluia, é o nosso socorro. Ele é, aleluia, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele é a nossa salvação. É Ele quem resolve os nossos problemas. Não possamos reagir com as nossas forças. Louvado é o nome do Senhor, porque é o Senhor quem peleja as nossas batalhas, as nossas guerras. Nós falhamos, aleluia. É bem verdade que tem coisa que nós devemos fazer, não podemos esperar em Deus, aleluia, aleluia. Mas nós precisamos buscar a orientação de Deus para poder fazer alguma coisa, para que não possamos errar e fugir do propósito de Deus. Não podemos errar e fugir do propósito de Deus, porque Deus é quem cuida de nós. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Nós precisamos reservar um tempo para meditar nas coisas que Deus tem feito em nossas vidas. Porque no silêncio as coisas se revelam. Eu acredito que muitos dos irmãos aqui já morou no sítio,
Ou já esteve no sítio de alguém, especialmente à noite, na onde que as luzes se apagam e o céu se abre de forma estrelada. Isso é um privilégio de quem está na área rural, não tem luz por perto. Quando as luzes se apagam, se revela os céus, as estrelas. No silêncio da iluminação, o céu se abre diante de nós. Eu nunca morei no sítio, mas eu já estive lá. E eu queria ter morado, mas eu sempre fui, na verdade, o famoso garoto da cidade. Sempre morei em cidade. Mas o que eu quero dizer, minha esposa já morou no sítio, mas foi para a rua para conhecer eu, né? Graças a Deus. Se deu bem ela. Nós vendo que o silêncio da iluminação faz nós enxergar aquilo que não estamos vendo. Ora, em vez em quando, nós paramos para meditar. Aonde nós estamos, em vez em quando a gente lembra, olha o que Deus fez na minha vida. Só Deus mesmo. Olha esse livramento que Deus fez. Olha só o que aconteceu. Não tem explicação, só Deus. Quando nós paramos para meditar. Mas quando nós estamos na ocupação, isso é normal, isso é normal. Aí quando nós paramos e começamos a pensar na vida, nos acontecimentos. Maravilhoso, olha só o que Deus fez. Quando nós paramos para meditar, o meu conselho é, pare um pouco e comece a meditar nas coisas de Deus. Pare um pouco de olhar para os problemas e comece a meditar no que Deus já fez na sua vida. Pare um pouco de reclamar por o que está acontecendo e observe mais o que Deus já fez na sua vida. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Então pare, silencia, porque no momento do silêncio, Deus está esperando você, aleluia, para se revelar de uma forma diferente. Deus, aleluia, está querendo se revelar de uma forma diferente. Quando nós silenciamos das coisas do mundo, em que o mundo oferece, que aparentemente parece bom para nós, aparentemente parece de forma especial um brinde, um presente, mas para os Romanos no capítulo 12 vai dizer no versículo 2, não vos conformeis com as coisas deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Pratique o silêncio no mundo, aleluia, e pare de se conformar, aleluia, achando que isso é normal, aleluia, normal é o crente quando está na presença de Deus, aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. Comece a meditar, aleluia, nas coisas de Deus. Se desligue das coisas do mundo. Talvez você entrou aqui hoje preocupado com as coisas lá fora. Silencie as coisas lá de fora. Se conecta com Deus, aleluia. Em algum momento Deus pode estar falando com você, aleluia. Em algum momento essa palavra pode ser uma resposta de Deus que você está pedindo, aleluia. Mas se conecta, aleluia. Esteja como espírito receptivo. Ouve a voz do Espírito Santo. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Cada vez que nós resistimos, escute isso. Cada vez que nós resistimos em querer ouvir o que Deus nos quer falar, cada vez mais nós tornamos endurecidos. Tem aquilo que você faz muito e você começa a acostumar que já não tem mais efeito. Você rejeita a voz de Deus hoje, rejeita na próxima vez que ouvir e depois já se torna comum. Já não quer mais ouvir, já rejeita, já não consegue mais ouvir o que o Espírito Santo diz. Aí eu vou à igreja hoje, mas passo o dia se enchendo de coisas que não tem nada a ver com as coisas de Deus. Passo o dia assistindo filmes. Passa o dia, muitas das vezes, escutando o que não precisa, vendo o que não presta. Chega na igreja e não consegue conectar, porque está cheio das coisas do mundo. Devemos silenciar das coisas do mundo e atentar mais para as coisas de Deus. Isso tem impedido nós conectar-se com Deus. Ah, mas Deus ouve toda hora. Deus ouve sim. Já percebeu que tem hora que está na igreja, para dar um glória a Deus está difícil?
Para receber um louvor está difícil. Parece que o clima está pesado. E a gente só culpa o outro. Ah, essa igreja está ruim. Mas quem é a igreja? Não deixe que nada atrapalhe. Faça você o seu culto. Glorifica a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Você veio trazer a sua adoração individual. Não diga que nada está ruim. Aleluia. Traz para si e diz: eu vou louvar. Eu vou incomodar quem está do meu lado. Não, você não é para ser influenciado. Então influencie. Comece a adorar o nome do Senhor. Diz: eu quero ser diferente. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Nós precisamos ser diferentes. Aleluia, nós precisamos, aleluia, querer, aleluia. O Espírito Santo não invade ninguém à força, aleluia. Não é como a gripe que vem e entra sem a gente pedir ou sem pedir permissão. O Espírito Santo está batendo, aleluia, a porta. Aquele que abrir, eu entrarei e ceiarei com ele, aleluia. Você está ouvindo a voz de Deus batendo no teu coração. Você está pronto para receber. Você quer deixar que o Espírito Santo faça morada na sua. Ah, como eu gostaria de falar assim: Deus está te abençoando hoje. E Deus está abençoando, irmão. E Deus vem abençoar, aleluia. Mas e você está pronto para receber, aleluia? Você está pronto para receber o Deus da bênção, irmão? Não é só na igreja, aleluia, que Deus abençoa. Se você receber a Deus em sua vida e andar com Ele, aonde você estiver, Deus estará te abençoando. Louvado é o nome do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Aleluia. O Senhor tem atentado para nós, o Senhor tem requerido de nós uma vida diferente. Hoje foi falado na escola dominical, existem tantas igrejas, irmãos. Tantas igrejas, às vezes até com o mesmo nome, Assembleia de Deus. Mas qual delas tem falado a verdade e tem feito com que os ouvintes se aproximem mais de Deus? Aleluia. Aonde todas as mensagens, irmão, são de bênção, é bem verdade. Toda a palavra de Deus é de bênção. Isaías escreve que a palavra de Deus vem e não volta vazia. Mas nós precisamos, queridos, melhorar a nossa vida. Se nós temos o desejo de morar no céu, nós precisamos melhorar a nossa vida. Louvado é o nome do Senhor. Precisamos ter um cristianismo verdadeiro, aleluia. Receber a bênção para abençoar a pessoa, ser crente para influenciar a pessoa. Precisamos agir diferente. Ah, quantas promessas o Senhor tem feito na minha vida, tem feito na sua vida, que você irá fazer, que você irá levar a mensagem, que a tua palavra salvará multidões. Mas o que estamos fazendo a respeito dessa promessa? Ah, mas quem tem promessa não pode morrer. Morre com promessa e tudo se você não fizer nada. Aleluia. Deus tem promessa, mas você tem investido na promessa de Deus na sua vida? Aleluia. Não deixe que a sua natureza te domine. Aleluia. Deus te deu a opção. Opta pelo Espírito Santo. Aleluia. Não anda segundo a carne, segundo essa natureza que só quer te levar à morte, te levar ao inferno. Mas opta pelo Espírito Santo que quer te dar vida e salvação. Louvado é o nome do Senhor. Você tem a opção de escolher. Escolha pelo Espírito Santo. Se coloque de pé nesta noite. Eu já quero orar com você. Eu tenho certeza que eu falei aquilo que Deus gostaria que eu falasse para a igreja hoje. Louvado é o nome do Senhor. Feche os seus olhos, por favor, e põe a mão sobre o teu coração. Quem sabe você entrou aqui hoje achando que você estava bem com Deus, que estava tudo normal, que seria mais um culto da forma em que você pensou. Você passou a meditar e a pensar que você precisa chegar mais perto de Deus. Eu preciso estar mais perto de Deus. E quando nós silenciamos todos os barulhos, todos os embaraços, todas as coisas que nos impedem de se aproximar de Deus, de colocar a Deus como primeiro de primazia na nossa vida,
nós passamos a conectar mais com Deus. Eu quero orar com você nessa noite. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, Senhor Deus e bondoso Pai. Deus querido, Senhor, a Tua palavra é boa, é verdadeira, ó Pai. Nos mostra a direção, o caminho e os Teus propósitos. Deus querido, Senhor, essa palavra eu tenho certeza, ó Pai, que falou a vida e o coração desses irmãos que aqui estão, ó Pai. Nesta noite, meu Deus, que Sua palavra, meu Deus querido, que nós possamos sair daqui refletindo, meu Deus, que esse é o propósito do Evangelho, Senhor. Meditar na Tua palavra dia e noite, Senhor. Pai querido, ajude cada um dos nossos irmãos, cada um das nossas irmãs, dos nossos jovens, ó Pai, das nossas crianças. Pai querido, todos que nesse momento oram por socorro, pedindo ajuda, meu Deus querido, que o Senhor venha ajudar, fazer morada, Pai querido, ajudando em todas as áreas da vida, meu Deus querido, principalmente na espiritual. Meu Deus querido, que a alma, Senhor, de cada pessoa que esteja aqui hoje, ó Pai, esteja caminhando, meu Deus, para a eternidade com Deus. E que a salvação, meu Deus querido, que o Senhor tocou ali na cruz do Calvário, meu Deus, possa alcançar, meu Deus, a vida daquele, meu Deus, que entendeu a Tua palavra. Nesta noite, ó Pai, continua nos ajudando. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus.